Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 29 de dezembro e no resumido número 144, as mudanças no mundo dos influenciadores, como o algoritmo impacta na produção de conteúdo, saúde mental na internet e muitos outros assuntos numa conversa com a jornalista e influenciadora digital Nilce Moreto. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo em primeiro lugar na Apple Podcasts. Nessa semana, a convidada é a jornalista, influenciadora, fundadora de canais no YouTube com milhões de assinantes, como Coisa de Nerd, o Cadê a Chave, a Nilce Moreto. E aí, Nilce, tudo bom? Muito obrigado por estar aqui no Resumido. Obrigada, eu que digo, Bruno, pelo convite. Uma honra estar aqui batendo esse papo com você. Para iniciar, eu queria que você contasse um pouco como é que você começou a fazer vídeo para o YouTube. Assim, você imaginava que ia chegar onde chegou, com esses canais com 4 milhões, 5 milhões de assinantes? Como é que foi esse seu processo? Eu faço parte indiretamente da primeira onda de criadores, né? E principalmente de audiovisual. A gente já está falando de que os blogs reinaram. Eu tive o meu blog também, que era um hobby, um passatempo para me distrair da rotina pesada da televisão, onde eu trabalhava como repórter. E eu me casei com um entusiasta do audiovisual, que é o Leon Martins, né? Quando você fala que eu sou fundadora, o primeiro fundador foi ele, na verdade. Antes do Coisa de Nerd, já tinha lançado outros 3 canais também experimentais. Aquela brincadeira que a gente fazia sem nenhuma intenção, nenhuma pretensão de que virasse carreira. E o meu contato foi por aí, vendo a experiência do Leon. Eu trabalhava com produção de conteúdo tradicional, né, na televisão, fazendo 3 pautas por dia e ainda entrando ao vivo. Então, eu tinha essa relação íntima com conteúdo, com informação, com interesse público em matérias, em determinados assuntos. E o Leon entrou com essa paixão pela internet. Eu comecei a assistir o trabalho dele se profissionalizar, um trabalho que começou como hobby e que recebeu investimento, né, quando não havia nenhuma perspectiva de que isso trouxesse remuneração. O Leon investiu no Coisa de Nerd, o tempo dele se dedicou, e foi assim, a nossa primeira experiência com a remuneração, com o conteúdo remunerado, foi com o Coisa de Nerd. Eu, nessa época, apenas, né, uma convidada esporádica, de vez em quando aparecia para conversar com aquela comunidade que começava a se formar. Mas a gente foi vendo o potencial disso, né? Eu também estava vencendo um ciclo no meu trabalho, na minha carreira, estava completando um ciclo, querendo mudanças, querendo desafios, e surgiu, então, a possibilidade de investirmos juntos, né, como sócios, na produção de conteúdo, e eu criei o Cadê a Chave. Eu me decidi, né, abrir mão da televisão e desbravar esse caminho. E na época, assim, quando eu entrei, a gente já tinha uma receita se formando, a gente já tinha uma comunidade crescente, mas ainda era tudo muito arriscado, ainda era tudo muito... não havia uma fórmula, você não tinha um caminho desbravado, era uma coisa meio de vamos investir aqui e ver no que vai dar. Você falou bastante sobre a questão de montar o canal, quando ainda não era esse formato, né, ainda comercial, não era possível. Falou dos blogs, eu também tive blog. A gente tem esse termo blogueira, né, para as influenciadoras de moda que começaram com blogs, talvez as primeiras profissionais a conseguirem monetizar os blogs, né, de uma maneira mais relevante, tanto que geraram esse termo. Para você, o que aconteceu? O que virou a chave para vocês se enxergarem como influenciadores digitais? Foi a partir da hora que foi possível se remunerar? É esse o diferencial? Não, eu acho que foi a formação da comunidade, o alcance da voz, o alcance daquela minha expressão, né, a relação com a audiência. Quando a gente percebeu que o que a gente falava impactava a vida das pessoas e as pessoas nos acompanhavam e as pessoas queriam saber a nossa opinião, davam valor àquilo que a gente estava expressando. Ali a gente tinha uma relação de produção de conteúdo mesmo. Ali a gente se viu
Eu não gosto da palavra influenciador pela repercussão negativa que ela traz. É uma conotação, né? Ela tem uma conotação, ainda mais no Brasil, assim, a gente tem uma barreira com essa, e eu entendo que influenciadores somos todos mesmo, e eles, a própria audiência, ela causa uma influência na gente. Agora, o assunto do momento, o algoritmo traz uma influência, se a gente for usar o termo cru, né? Mas eu gosto da produção, eu gosto de criação de conteúdo, né? A gente cria conteúdo quando tem quem recebe. Então, eu acho que essa relação se formou aí. Eu perguntei a questão do dinheiro, a questão financeira, justamente por isso, porque eu acho que o termo hoje em dia fica um pouco confuso. As pessoas entendem como influenciador quem tem ou um número muito alto de seguidor, e, sei lá, alguma coisa medindo de uma forma quantitativa em vez de qualitativa, né? De que maneira e quem aquilo está influenciando. E eu acho que isso talvez seja uma mudança de percepção importante acontecer, porque hoje em dia criar conteúdo é um trabalho, né? Você acha que hoje em dia ficou mais fácil trabalhar com isso do que era no passado? Não, é como se tivesse mudado a escola, né? A gente está usando tinta e está usando tela, mas a escola é diferente. O produto vai ser diferente, completamente diferente. Quando a gente começou, a gente não tinha uma briga com o algoritmo ainda. A gente não tinha... O algoritmo era uma coisa super arcaica. A gente está falando de 10 anos atrás, mas parece que eu estou falando de outra era. A gente não tinha concorrência, mas você também não tinha mercado. Você não tinha audiência. Era como você ser a primeira loja num shopping abandonado, que ainda estava em construção. Então, você não tinha público. 100% das vendas são suas, mas só tem uma por mês, né? Pois é, exato. E aí, assim, você não tem público, você não tem credibilidade naquela plataforma. Como que você explica para o mercado que você é? A gente está falando de uma época em que você não tinha agência de publicidade olhando para o YouTube, olhando para o criador. Então, você tinha ali um financiamento inicial, né, da própria audiência, do próprio público, começando ainda incipiente. Não se falava em dinheiro, não se gostava de falar em dinheiro, tudo era ideal, até que o mercado percebeu o poder daquilo, né? E o quanto aquilo estava se sobressaindo em resultado com relação à televisão. A gente teve, em 2012, uma campanha que foi feita no nosso canal. Havia aí os pioneiros, né? Algumas marcas internacionais que já tinham esse mercado fora do Brasil, nos acharam no Brasil, a Intel, por exemplo, e aí fizeram uma campanha com a gente em 2012, foi uma campanha precursora. O Leon foi participar de um reality que incluía uma viagem com outros influenciadores da Tailândia. Eu lembro disso aí. Você lembra disso? Sim. E a gente teve os dados comparados, sabe? Da campanha da Intel, que foi feita no nosso canal, depois dessa vieram outras ações, e a gente tinha os dados que eles tinham como mensurar na televisão. E, no nosso canalzinho, pegando 30 mil pessoas, o retorno que a gente deu para eles foi da ordem de 10 vezes maior do que o investimento, do que o que eles fizeram na televisão. Pela precisão, né? Exato. A gente tinha um público que estava interessado, que era um público, né, um target bem definido. E foi assim que a gente começou a ter a nossa experiência, né, de mercado. Lembrando que eu sou jornalista, a gente sai da faculdade, não sei, você é de uma turma mais recente, eu não sei qual foi o aparato que você recebeu na faculdade, mas a gente sai da faculdade totalmente cru, né? Sai da faculdade praticamente com o crachá para trabalhar para os outros, numa grande emissora, num grande veículo. E o Leon é internacionalista, ele saiu da faculdade com o background de pesquisador, né? Estava fazendo mestrado e a intenção dele era fazer doutorado e pós-doutorado. E com essa bagagem a gente teve que descobrir como agir no mercado, descobrir como lidar com a agência de publicidade. Então, você perguntou das dificuldades. Hoje, você tem muita dificuldade de trazer um novo, ou já entrar com uma concorrência muito alta, né? A luta pela atenção é muito grande, mas... É uma péssima hora para começar, né? Eu não sei, porque se você já dominar as ferramentas e você tiver o novo e trouxer o novo, o mercado está aí esperando alguém trazer novo, trazer algum, né, a novidade. Então, assim, os dois momentos têm os seus desafios. Eu não acredito que hoje é mais difícil ou mais fácil, é só diferente. Eu acho que a diferença é a exigência das ferramentas. A gente começou nessa trilha, era mato fechado, então o que a gente precisava? A gente precisava de um facão e uma bota, né, para abrir a trilha. Hoje é uma estrada pavimentada, então você precisa de um carro para percorrê-la.
Não adianta você ir nela com facão, não é a mesma coisa. Fica mais caro, tá? A estrutura tá lá, mas é mais caro para percorrer, né? Eu fico com a impressão, ouvindo você falar, que as plataformas que são motivo aí, o assunto de 90% do meu podcast é falar sobre as plataformas e o poder que elas têm, elas, no primeiro momento, validaram muita coisa, né? Elas trouxeram uma infraestrutura e conseguiu validar, a gente conseguir estar presente, ter alcance de maneira que antes era mais difícil, né? Foi concentrando isso, mas aí a gente cai nesse outro problema que você já falou duas vezes disso aqui, é um tema super caro para mim, que é a questão dos algoritmos. A gente hoje, quem produz conteúdo grande ou pequeno, fica à mercê do algoritmo e em alguns aspectos, alguns as pessoas entendem de maneira, né, quem está ouvindo, quem está recebendo, entende, que é como o conteúdo é apresentado, do ponto de vista de consumidor, mas às vezes não fica claro como funciona e como é cruel, como é uma máquina de moer gente, essa exigência, que você não pode apertar um pause, tirar férias, você não pode fazer nada, você tem que ficar servindo o algoritmo, né? Exato, eu até, assim, ouvindo você fazer a sua introdução, eu vou tirar uma pausa, né, quase pedindo desculpa, porque vai tirar uma pausa, deixando o material todo gravado. Desculpa para o ouvinte e alimentando o algoritmo para poder tirar uma pausa. Eu preciso deixar rodando. É tão interessante, a gente participou de um evento, se eu não me engano, eu não lembro se foi do Instagram, do YouTube, eu acredito que foi do YouTube, em que a temática era essa, vamos ser zen, vocês precisam de pausa, vocês precisam de ter o descanso e o tempo, né, de sono e tudo mais, mas aí o algoritmo no dia seguinte... Cadê as ferramentas para isso, né? Eles não oferecem ferramenta para você fazer essa pausa, né? Para de me medir uma semana, porque eu não vou botar conteúdo essa semana. Eu vou zerar. E aí você é prejudicado, né? Você não tem essa oportunidade. A volta, e assim, o lance do algoritmo é que ele foge da mão humana. Não tem um engenheiro maligno lá atrás controlando as peças, não. O algoritmo, ele funciona sozinho, ele toma as decisões sozinhos, porque o objetivo é manter a audiência na plataforma. Manter o feudo, né? Manter o território conquistado. E é uma briga muito grande de vários algoritmos. Você tem o algoritmo de uma plataforma brigando com o algoritmo da outra plataforma e uma concorrência em ser qual é o algoritmo mais eficiente nessa briga pela nossa atenção, pelo nosso tempo. E quando você se dispõe a participar desse modelo, você tem que tomar essa decisão. Você vai entrar nessa esteira maluca. Exatamente. E aí forçar, ou você vai entender a sua jornada como uma maratona. E aí é uma outra escolha também, que não é todo mundo que tem esse privilégio de fazer, de entender a sua jornada como uma maratona e falar, eu vou no meu ritmo. Eu não vou dançar no ritmo do algoritmo. E aí você não vai crescer tanto. É muito difícil essa decisão. É muito difícil essa decisão. Eu não resumi especificamente, eu já tive blog, portal de blog, eu estou aí também desde que isso aqui é mato, e já fiz do meu jeito, a fase blog, todos eu fazia como era para fazer, o que eu achava que era para fazer, não tinha essa preocupação nem de fazer título, SEO, nada disso. Quando eu comecei o resumido, eu falei, esse projeto eu vou fazer diferente, eu vou ficar olhando os dados, vou ver como é que funciona, e fui tomando algumas decisões baseadas naquilo, mas esse ano eu tomei uma nova decisão, que agora já tem um público construído, já tem as pessoas, já conhecem, quem quer ouvir, consegue encontrar. Eu tomei essa decisão de ficar menos submetido aos algoritmos. Se eu tiver que parar, eu vou parar. E se isso cair a audiência, tudo bem, talvez tenha diminuído também. E aí vai lidando com isso, sabe? Acho que é uma outra forma, como você disse. E aí, falando sobre hoje em dia, assim, como é que você vê essas estratégias das plataformas se conectarem, conectando os criadores direto com a audiência, né? Tem área de membros, comunidade paga, Catarse, não sei o quê. Como é que você acha que isso é uma grande inovação no campo do trabalho? Ou a gente está caindo numa nova armadilha? Como é que você enxerga essas formas de monetizar? Olha, a gente estava tendo essa discussão aqui em casa essa semana. Tem uma linha, né? É uma hipótese, uma tese ainda que está sendo trabalhada no campo da economia do tecnofeudalismo. Basicamente, tentando resumir, é uma ideia que ela extrapola a ideia da produção de conteúdo, né? Mas no feudalismo a gente tinha os senhores de terra que exploravam a terra, né? O trabalhador, ele era dono da sua própria ferramenta e tudo mais, mas ele dependia da cessão de terra
do senhor feudal, do dono da terra. E tudo, né, toda a relação econômica, ela não era do lucro, ela não era da concorrência, não havia concorrência entre os dois vassalos do senhor, porque todos eles, a relação de dependência era com o senhor. E hoje existe um economista francês, o nome dele eu não sei se é assim que pronuncia, porque eu não falo francês, mas é Cédric Durand, né, abrasileirando, aportuguesando o nome dele. E ele escreveu um livro o ano passado sobre isso, uma crítica à economia financeira chamada o tecnofeudalismo. E ele fala justamente isso. Hoje as plataformas são esses senhores feudais. A gente não tem só as plataformas de produção de conteúdo, YouTube, Facebook, Instagram, mas a gente tem a Amazon, a gente tem e-commerce, e se você parar para pensar, o Uber, né, o iFood, todas as plataformas, você tem a relação estabelecida entre prestadores de serviço e as plataformas. E se a plataforma decidir que o seu conteúdo não será visto ou que você não vai vender, você não vai vender e seu conteúdo não será visto. Você não tem como que você rompe isso? Né? Como que você... Não tem. Hoje a gente tem uma relação, segundo essa tese, segundo essa descrição, esse modelo de mundo, a nossa relação é toda intermediada pela plataforma e o poder é da plataforma. O poder é do dono da plataforma. O pessoal da esquerda acredita, né, que o capitalismo vai ser vencido, o modelo de capitalismo vai ser vencido, e o sonho era que o socialismo, né, tomasse forma. E o que esse economista fala assim, o capitalismo já não existe mais, e o que a gente está vivendo é um neofeudalismo, um novo feudalismo, um tecnofeudalismo. Essa é a visão dele do que a gente está construindo agora. Claro que isso é tudo muito recente, e isso tem que ser analisado, e discutido, e debatido e tudo mais, mas quando a gente pensa nessa coisa, né, de tudo ter um percentual para a plataforma, você não consegue ter uma relação em que você vende a sua mercadoria e o lucro é seu. Você tem que partilhar essa receita com a plataforma. Você não vai partilhar, é diferente de partilhar receita com uma cooperativa, por exemplo, é diferente de você partilhar, de criar uma iniciativa de produtores de conteúdo e essa receita vai estar ali fomentando esse negócio criado por esses produtores de conteúdo. Não é a mesma coisa. Você tem uma mega plataforma da qual você depende para ter seu conteúdo exposto, você depende para alcançar as pessoas e você está partilhando a receita do seu trabalho com essa plataforma. Eu não sei se a gente consegue fugir desse modelo, a grande verdade é essa. É bom a gente entender como esse modelo funciona, o que ele é de fato, e ter uma noção clara do que a gente está gerando de riqueza, né? É bom você tomar consciência. Agora, se essa consciência te dá a defesa, não sei. E é importante dizer que quando você fala a gente se defender, não são só os criadores de conteúdo, é a audiência também, não, é a né? A gente está vivendo, né, nessa era. No ano passado, eu entrevistei a Letícia Cesarino nessa leva de entrevistas de recesso, e ela falou muito sobre a questão da internet plataformizada, que é justamente isso que você está explicando, agora casado com essa mecânica econômica que você acabou de explicar. E a gente começou esse ano, né, 2021, acho que talvez tenha sido o ano que a Web3 finalmente nasceu, está todo mundo conversando sobre isso, falando sobre DAO, né, a internet descentralizada, né, que parece uma novidade, mas era a ideia original, era ser descentralizado, e a gente começa a pensar formas em que a plataforma seja da comunidade, que talvez a gente comece a ter plataformas que quando ela comer um pedaço da receita é porque ela tem que reativar naquela comunidade, e você está vendo isso como? Essa movimentação toda, Web3, blockchain, criptomoedas, descentralização? Pois é, eu não sei, porque a gente tem, é um assunto que eu desenvolvo bastante no canal financeiro, né, quando a gente fala de cripto e tudo mais. A gente vê a reação dos governos, a gente vê a China reagindo, e eu não tenho uma opinião definida assim, sobre os rumos disso. Eu acho que é o grande debate que a gente vai ter daqui para frente. Eu não tenho nem... Vou dar uma de Glória Pires, não tenho nem como opinar muito, porque eu acho que a gente está no turvelinho ainda, né, da coisa tomando forma. Agora os jogos, o NFT e tudo mais. Mas quando a gente fala ainda dentro dessa compreensão do tecnofeudalismo, a gente tem que entender que a riqueza no feudalismo era a terra. Hoje, a riqueza, ela é a informação do usuário. É isso. Então, assim, você tem as empresas que, às vezes, abdicam do lucro, porque a riqueza não é o lucro. A riqueza não é o dinheiro. A riqueza é a informação do usuário. E aí que a gente tem que essa defesa e esse perigo
é justamente o entendimento do potencial do que é essa informação na mão de um governo autoritário ou de uma empresa, né, que vai se tornando cada vez, esse número de empresas que vai se tornando menor. Então, assim, a gente tem um desdobramento, vários tentáculos que saem dessa discussão que não são só econômicos, né, que vão de questionamentos éticos, questionamentos a respeito da democracia. O que aconteceu nas últimas eleições, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, infelizmente, eu acho que é um aperitivo do que a gente vai ver daqui para frente. Eu concordo com você, acho que isso é uma ilusão, né? As pessoas estão falando como se fossem consertar esses problemas, né? Como é que volta? Não vai voltar ao que era. Abriu uma caixa de Pandora, mudou, a gente fez uma curva. E a gente vai ter que lidar nessa nova realidade e que está trazendo todas essas novas transformações que vão trazer novos problemas também, né? E sabe por que eu não sou otimista, Bruno? Porque é a primeira vez que eu estou falando disso num podcast. E é a primeira, sabe, assim, porque eu acho que o debate, ele está muito lento frente ao avanço do que está rolando e a gente não está vendo. E a sociedade em si não está tomando consciência, entendeu? Está acontecendo já, né? Há muito, assim, né? E está acelerado. Eu tenho muito receio do que vai ser 2022 no Brasil, por conta do que a gente já está vendo acontecendo, né, delineado com os últimos movimentos. E o Brasil é diferente dos Estados Unidos. Então, eu acho que, no momento, eu estou me colocando numa posição bem, assim, de observadora, né, e de ver como esses múltiplos fatores de algo que a sociedade ainda não está entendendo. E quando eu falo sociedade, os próprios legisladores. A gente não tem um debate maduro sobre isso, sobre como controlar a informação, qual que é o papel do Estado. A gente não tem um legislativo competente para lidar com esse assunto. Os nossos juízes, os nossos ministros, eles são de uma geração que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Tanto é que a mobilização aconteceu com relação ao ódio nas redes sociais, né, que é algo que a gente é alvo e vítima desde 2014. Isso só aconteceu por quê? Porque a galera ameaçou a filha de um ministro. E aí a gente teve uma reação do Supremo. Senão, a gente não teria uma reação do Supremo para um problema que já está causando estrago na sociedade. Não, já existe, já está presente, né? Isso que você fala, eu concordo muito, real, porque né? é porque a gente já está vivendo uma realidade que está mudando tão rápido que eu não sei como os sistemas que existem, como a gente conhece hoje, conseguem acompanhar. Não estão conseguindo, as nossas leis não estão conseguindo, os nossos... E é isso mesmo, as pessoas que fazem as leis, elas não têm compreensão do perigo que é uma mobilização, por exemplo, de extrema-direita com todas as ferramentas disponíveis das plataformas. Esse é um fragmento do nosso problema. Sem falar na economia centralizada / descentralizada, nesse conflito que provavelmente vai vir por aí, né, na geração de valor. A forma como a gente se apropriou da internet, a forma como as coisas estão sendo organizadas, elas trazem consequências em todas as áreas, para todas as áreas. Você falar da produção de conteúdo é um fragmento disso, a economia, a política, e é tudo muito complexo e tudo interligado, e a gente não está conseguindo acompanhar. E só complexifica, né? Não está ficando mais fácil, está ficando mais difícil. E nesse cenário todo, para fechar, como é que é a sua visão para esse mercado de criação, de criadores, economia do criador? O que você está esperando aí para 2022? O que você acha que vai acontecer? Olha, uma coisa que a gente viu acontecendo e se tornando mais popular é o financiamento coletivo, né? Antigamente havia muito preconceito com financiamento coletivo e eu acho que esse tabu foi quebrado no Brasil. Eu não sei, assim, não é uma... Até hoje eu não precisei recorrer, né? Não é parte, componente da minha forma de receita, mas eu vejo que é uma parcela muito significativa e muito importante para muitos criadores. E eu acredito que isso tende a crescer. Eu acredito que isso tende a se consolidar como um modelo, né, da economia colaborativa. E pode ser uma saída, assim. Eu gosto
dessa relação. Eu tenho um incômodo com esse formato, porque já falei isso várias vezes aqui no Resumido. Eu tenho o Catarse do Resumido, que nem é muito grato para todos que participam, mas nem de longe cobre os custos, ajuda, obviamente, mas eu tenho a sensação que as plataformas estão simplesmente repassando a responsabilidade de remunerar o criador para a audiência, quando eles retêm tudo, né? Assim, na verdade, é um outro rearranjo que precisaria ser feito e a gente não está chegando lá, né? Então, no vídeo, como eu trabalho com vídeo, a gente já tem uma demanda de publicidade muito forte, né? A demanda de publicidade e do mercado. E eu acredito que ela vai se expandir para o podcast, porque sempre tem um delay entre o crescimento da plataforma e a percepção do mercado. Um delay aí de uns 3 anos, sabe? Então, como foi no YouTube, né? Demorou para virar um negócio. Sim, exatamente esse prazo, de 3 a 5 anos, é que o mercado enxergou o YouTube. O podcast teve uma explosão ano passado, e é uma plataforma que está se popularizando. Então, eu acredito que a gente ainda tem esse delay. Espero que seja mais curto do que foi com o vídeo. Né? Espero que o mercado... porque tem outra coisa também, né? À medida que o mercado vai tendo a experiência, e essa experiência vai sendo abreviada, né? A explosão dos vídeos foi há menos de 10 anos. Então, eu acredito que já estejam... Agora, TikTok está no olho da galera, né? O que faz brilhar o olho. Mas eu acredito que muito rápido o que atrai a audiência vai atrair o dinheiro também. E é aí que acontece, né? A coisa. Agora, eu também acredito que os criadores, eles podem se organizar de alguma forma para privilegiar plataformas que saibam remunerar essa receita. O YouTube, né? O YouTube, por exemplo, ele venceu a guerra entre outras plataformas de vídeo que se apresentavam porque propôs a distribuição de renda, né? Propôs a distribuição de receita. E eu acho todos os programas que tem é a que melhor distribui, né? Para mim é a única que ainda distribui com uma certa regularidade e justiça, assim, não, né? Podcast, pra ter uma ideia, nem distribuição tem. Nenhuma plataforma remunera podcast, é zero pelo Isso Play, é absurdo, não tem nada. Né? Porque eles recolhem, eles vendem. Se eu não me engano, tem uma plataforma que distribui, não tem? O Aurelo faz isso, mas é parte da assinatura. Ainda não é por Play, no freemium, não é por Play, entendeu? Entendi. E nenhuma faz isso. Esse episódio que está gravando aqui, essa nossa conversa, vai ser meu primeiro experimento na plataforma de vídeo do Spotify. Então, quem estiver ouvindo no Spotify, pode ativar aí que deve estar rolando o vídeo do podcast junto. É uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos há um tempo. Não vai gerar receita. Gera mais trabalho. Pois é. E assim, eles estão tentando dominar tudo, né? Eu faço para experimentar, mas eu tenho muita restrição com o Spotify, a maneira que eles têm lidado com esse espaço. Ô, Nilce, para quem quiser te encontrar, ouvir mais suas ideias, onde é que os ouvintes resumidos podem te encontrar? Pode me encontrar no meu perfil, no Instagram e no Twitter. Lá eu falo muito, sou bem prolixa de falar mesmo. @nilmoreto, nos dois. E a gente está no YouTube, no youtube.com/financeiro, falando de economia e esses insights sobre o futuro e o que vem por aí. No Cadê a Chave é só vídeo para relaxar, se distrair, descansar a cabeça. Esse aqui é bom. Enquanto esse eu faço mesmo por puro prazer, e lá eu também relaxo, eu aprendi a driblar o algoritmo, ele não me escraviza nesse canal. E para falar de tecnologia, a gente está no Coisa de Nerd. Ótimo, Nice, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Bruno. Valeu. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. O Resumido é escrito e produzido por este que vos fala, Bruno Natal. A edição de áudio é feita pelo Hugo Rocha. A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.